Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar daquele arco que continua a saga do Fora da Lei do Capuz Vermelho. O Jason Todd está cada vez mais perto do grupo secreto chamado Underlife. E é nesse arco que finalmente vamos ter a conclusão dessa história e descobrir o que o Wingman que estava atrás do Jason queria com ele. Então, sem perder tempo, até porque essa história está muito legal, tem um suposto pai do Jason Todd aparecendo. Então, vamos lá! Começamos com o Jason andando por um território bem tranquilo, que é a fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele passa para o lado mexicano e parece estar à procura de um local específico. O herói para em um posto e uma senhora o recepciona, dizendo que não vê ninguém por ali há mais de 3 dias. O capuz diz que está atrás de um local chamado Hierba el Agua. A senhorinha fica horrorizada e fala que ninguém com alma passa lá. O Jason apenas responde que então ele estará bem lá, porque vocês sabem, ele não tem alma, e continua o percurso. É então que o anti-herói esclarece dizendo que esse local é uma antiga prisão e que só está indo até lá devido a uma promessa que fizera ao seu parceiro, o já falecido Roy Harper, que para quem não sabe é o Arsenal. Eles estavam investigando um sindicato criminoso conhecido como The Underlife. Temos aí um grande monólogo do Jason lembrando de todos os acontecimentos desde quando decidiu deixar Gotham e virar um fora da lei. Afinal, foi essa promessa a Roy que o manteve firme em ir atrás desse sindicato. Ele então finalmente chega ao presídio e quando se depara lá, diz que agora entende o porquê do receio da senhora na estrada. Na fachada dele está escrito "Bem-vindo ao inferno". E Jason só fala, algo terrível aconteceu aqui. Ele então entra para o local e imediatamente vê manchas de sangue por todos os corredores. Muitas mortes aconteceram aqui, e enquanto ele analisa tudo, percebe que algo parecido com um drone está o observando. O Jason fala que mais cedo ou mais tarde, o dono desse drone iria aparecer. O capuz continua explorando até chegar a um buraco muito estranho na parede. A princípio ele acha que foi um meta-humano, mas na verdade aquele estrago só poderia ter sido feito por um machado. Imediatamente ele pensa na sua ex-companheira de grupo, a Artemis, e que ela ter estado ali e agora ele não é uma coincidência. Dali somos jogados para os acontecimentos em outra realidade e vemos o Bizarro e Artemis, os dois antigos companheiros de Jason Todd que estão fugindo de alguma ameaça. E no final, Artemis fala que estão lutando para voltar à sua realidade. E bem, depois desse paralelo da história, porque com certeza vamos ver a Artemis e o Bizarro de novo nas histórias do Capuz Vermelho, nós voltamos para a história principal e descobrimos quem era o dono do drone. Pegado desprevenido quando lembrava de seus amigos, alguém usando o traje de Wingman atinge Jason e diz que derrubá-lo foi mais fácil do que pensava. Lembrando aqui que este traje codinome foi usado pelo Jason Todd lá no arco Corporação Batman há muitos anos atrás. O Jason fala que a sua mente estava em outro lugar, assim como a cabeça desse homem misterioso estaria. Uma pena que ele leva um chutão e acorda amarrado em uma cela minutos depois. Ele acorda dizendo que não vai acontecer. Este novo Wingman não vai conseguir arrastá-lo de volta para Gotham, uma vez que nem o Batman e a Batwoman conseguiram fazer isso, como nós vimos no último vídeo. O Wingman fala que ele está errado. Ele veio, na verdade, implorar para ele voltar a Gotham. Ele diz que há terceiros envolvidos que querem a volta do Capuz Vermelho na cidade e que não concordam com os métodos do Batman. Jason acha estranho tudo aquilo e o Homem Misterioso continua dizendo que ele é a única esperança de trancar os lunáticos em Arkham. E que ele é o príncipe que os guiará para fora da escuridão. E quando o Capuz Vermelho pergunta por que está usando uma identidade antiga dele, um tijolo atinge com tudo o Wingman. O Jason vê que eles estão sendo controlados quando uma nova leva atinge em cheio a cadeira onde estava amarrado.
e sem nenhum arranhão em seu corpo, ele sai da sala e uma flecha gigante de tijolos aponta o caminho para onde ele deve ir. A exploração continua até ele chegar em um imenso galpão cheio de tubos gigantes contendo criaturas chamadas Segundas-feiras. O nome deles vem do ser que é extraído do DNA deles, o Solomon Grundy. Jason fala que aquilo é aterrorizante. A ideia é que estes capangas geneticamente alterados possam ser entregues a chefes do crime ao redor do mundo ou espanta. Mas é então que algo realmente surpreende ele, só que era só uma cadelinha, que nesse momento nós descobrimos através de um flashback que o Jason Todd é uma pessoa muito dog lover. Junto com o cachorrinho, o Jason chega a um outro local, onde por fim descobre que ali era o reduto da Underlife. Ele fala baixinho como se estivesse conversando com o Roy Harper, que finalmente eles conseguiram. Contudo, as surpresas não param por aí. O Jason acaba encontrando um antigo conhecido seu que estava preso nesses tubos gigantes. Ele é Bunker, um antigo membro dos Jovens Titãs, e que Jason o conhecera. Quando ele vai libertá-lo, uma voz diz que não é uma boa ideia. Quem falou isso foi o vilão conhecido como Solitário. Ele é um antigo prisioneiro desta prisão que sofreu experimentos e teve outras duas mentes inseridas nele. Como vocês podem ver aí, não foi uma boa ideia, né? O vilão o chama de filho e diz que sempre soube que ele voltaria. Jason não entende nada, mas fala que talvez ele estava com medo que o Bunker ficasse solto e arremessa o seu pé de cabra. O Solitário desvia, falando que esse foi um erro feio da parte do Jason. O Capuz apenas diz que ele tem certeza que o vilão está com medo e quer descobrir o porquê. E então ficamos sabendo que a ideia original do Jason era atingir o tanque do meta-humano com um pé de cabra. O Solitário fica desesperado e diz que estava planejando usar os poderes mentais do Bunker para controlar o seu exército de segundas-feiras. O Capuz o detém e diz há quanto tempo estava no encalço do vilão e de suas operações. Contudo, o mesmo desaparece e reaparece de pé. O vilão diz que o seu poder é controlar as percepções de quem ele quiser. O Solitário se prepara para arremessar mais uma leva de tijolos e o Capuz sai correndo da linha de fogo do vilão. Para sua sorte, o Bunker desperta com tudo e ajuda Jason. Este apenas diz que agradece por ter um meta-humano ao seu lado e seus abençoados poderes. O Bunker parece estar confuso com seus poderes e Jason pede para ele se acalmar, que o reconhece e pede a sua ajuda. A história então avança depois para o Capuz Vermelho sozinho andando pela prisão, quando o Wingman tenta surpreendê-lo, mas toma um golpe de judô bem bonito. Ele não desiste e continua pedindo para o Jason voltar para Gotham, mas este responde dizendo que somente quando ele decidir por si mesmo. A luta é interrompida quando um estrondo é ouvido e as estruturas da prisão começam a cair. O Jason fala que é o Bunker que estava fazendo isso, e ele fala para o Wingman que ele pode ficar ali parado ou ajudar os dois a destruir essa prisão. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? O Capuz continua sua caminhada até encontrar o vilão dentro de umas celas. Ele o chama Jason pelo seu nome, o que o surpreende. O vilão os transporta dali usando o seu poder de percepção e explica a sua origem e de como serviu como experimento na prisão para ganhar a sua liberdade. Ele completa falando que o presídio depois sofreu um ataque de Artemis a mando de Lex Luthor para encerrar as operações e conseguir os dados das experiências. O Solitário conseguiu sobreviver e depois usou o mesmo presídio como base para suas operações clandestinas. E ele diz que fez tudo isso para deixar como legado para o seu filho, o Jason. Isso mesmo, na sua loucura, ele pensa ser o pai do Capuz Vermelho. Mas este logo diz que seu pai tinha uma tatu do Batman no seu braço. Ele rasga a camisa do vilão para mostrar que ele está enganado. E ao ver isso, o Solitário fica ainda mais louco.
O Jason, habilmente e já acostumado com o truque do vilão, fica atento e adivinha onde ele iria aparecer em seguida, e arremessa o pé de cabra, o acertando dessa vez. Ele sai correndo dali, falando que o vilão matou muitas pessoas e que ninguém mais ligaria se ele morresse nesta prisão mexicana abandonada. O Solitário apenas diz que isso não são modos de falar com seu pai. Cortamos então para o Jason visitando a lápide de seu amigo Roy Harper. Em um monólogo, ele diz que ele deu dicas anônimas para várias organizações secretas sobre a prisão mexicana para que o esquema do vilão solitário fosse encerrado. O Capuz está acompanhado de seus dois novos amigos, o Wingman e o Bunker, que pergunta para onde eles irão agora. E Jason diz para Gotham, surpreendendo a todos, inclusive nós aqui da Batcaverna, que pensamos que ele iria levar anos para voltar. Ele diz que tem algumas coisas para fazer lá, enquanto uma imagem do seu antigo traje paira ao fundo. E bem, é aqui que acaba esse arco. Será que essa imagem do antigo uniforme do Jason Todd significa que o Jason vai voltar a usar aquele antigo uniforme? Eu tô achando que sim, porque lá na saga Doomsday Clock, que acontece no futuro, ele está utilizando. Então esse novo uniforme aí do Mortal Kombat acho que não vai durar muito tempo. O negócio é ver, até porque vai ser muito interessante ver o Jason em Gotham City. E como será que o Batman vai reagir, hein? Só vendo. E assim acaba esse último arco do Capuz Vermelho. Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele joinha e se inscrever no canal para acompanhar absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!